a história é movida pela luta de classes, mas também por duas coisas importantes: amor e procriação. E como todos sabemos, quando mais de duas pessoas estão envolvidas, as coisas podem se complicar. Alguns dos romances mais famosos da história foram triângulos amorosos entre indivíduos poderosos, criando um climão dentro de casa e conversas pessoais estranhas. Da Roma antiga até os tempos atuais, existem alguns triângulos amorosos que mudaram profundamente os rumos da história. E foi pensando nisso que resolvemos fazer essa lista. Rodrigo Hilbert ficou bem famoso ao construir uma capela para se casar com sua amada. Porém, isso é fichinha para Henrique VIII, já que ele fundou uma nova religião para se casar com sua amada. Mas claro, antes disso ele estava envolvido em um triângulo amoroso daqueles. As partes desse triângulo eram o rei Henrique VIII, sua esposa Catarina de Aragão e sua amante, Ana Bolena. Henrique VIII praticamente criou uma igreja inteiramente nova para se livrar de sua primeira esposa. Originalmente, Catarina de Aragão havia se casado com Arthur Tudor, irmão mais velho de Henrique VIII, mas pouco tempo depois do casamento, ele acabou falecendo. Assim, a princesa espanhola tornou-se rainha da Inglaterra ao se casar com Henrique VIII. Alguns anos mais velha do que seu novo marido, Catarina era uma esposa devota e amorosa, mesmo em meio a abortos dolorosos e diversas traições do companheiro. Porém, as coisas mudaram quando Henrique VIII se apaixonou pela dama de companhia de Catarina, Ana Bolena. Catarina não tinha dado à luz um herdeiro homem, apenas uma menina chamada Mary Tudor. Henrique acreditava que só um homem seria capaz de seguir com a dinastia e manter a paz na Inglaterra que havia sido pacificada por seu pai. Já Ana Bolena queria que Henrique VIII se casasse com ela. A amante não queria ser apenas um caso banal. Então, Henrique pediu o divórcio do Papa, que prontamente recusou. Assim, Henrique se separou de Roma e formou a Igreja Anglicana, em parte por causa de seu desejo de se afastar de Catarina e se casar com seu amor verdadeiro, Ana Bolena. Bom, pelo menos nessa época ela era. Como chefe da igreja, enfim ele poderia se divorciar, o que logo fez. Henrique VIII se casou com Ana Bolena, eles tiveram a futura rainha Elizabeth I e o resto é história. Wallis Simpson é talvez uma das mulheres mais famosas da história moderna, graças ao seu envolvimento em um dos triângulos amorosos mais chocantes do século XX. Simpson foi a razão pela qual o rei Edward VIII abdicou do trono, e com isso, Elizabeth II se tornou a rainha anos mais tarde. Como príncipe de Gales e herdeiro aparente do trono britânico, Edward VIII teve muitas amantes, mas aquela por quem ele finalmente se apaixonaria era ninguém menos que Wallis Simpson. Infelizmente, ele não poderia se casar com ela, porque como chefe da Igreja da Inglaterra, o rei não poderia se casar com uma divorciada, alguém que tecnicamente ainda era casada com o americano Ernest Simpson. A família real mandou Edward se casar com qualquer pessoa, exceto Wallis, mas o rei só tinha olhos para ela, especialmente depois que ela deixou Ernest. Eventualmente, em vez de cumprir seu dever como rei da Inglaterra, ele decidiu abdicar do trono e se casar com sua amante com apenas 20 convidados presentes. Sua esposa seria vilipendiada pelo resto da vida por manipular um monarca. Ao ler sobre essas histórias, não podemos deixar de pensar em como a história poderia ter sido escrita de forma diferente se elas não tivessem acontecido. Quanto do nosso mundo seria diferente? Quanto de nossa cultura e costumes mudariam? A começar pela simpatia que o rei tinha pelo líder alemão da década de 30. Houve muitos amores na vida do rei Luís XIV da França, mas dois dos maiores foram sua amante de longa data, Madame de Montespan, e sua última esposa que parecia uma freira, Madame de Maintenon. A cunhada de Luís, Elizabeth Charlotte, as chamava de duas das piores mulheres do mundo. Mas o que elas fizeram para ter tal reputação? Casado inicialmente com sua prima, Maria Teresa da Espanha, Luís, o rei mais raparigueiro da Europa do século XVII, a atraía constantemente. Sua dama número 1 por décadas foi Françoise Athénais, a conhecida Madame de Montespan. Ela era uma nobre gananciosa e ambiciosa.
Chegou a ter 7 filhos de Luís e manteve seu feitiço sobre ele durante muito tempo, até que ela foi acusada de se relacionar com bruxas e perdeu seu favoritismo. Eventualmente, a esposa de Luís faleceu e ele se sentiu um pouco perdido moralmente. Ele também se cansou do temperamento e da paixão de Montespan. Assim, o rei se voltou para Madame de Maintenon, a governanta de seus filhos com Montespan. Acredita-se que Luís se apaixonou por sua natureza quieta e piedosa. As duas mulheres chegaram a ser amigas, mas tudo mudou com o polêmico caso dos venenos, onde Montespan foi envolvida. Contra a vontade de seus ministros, Luís fez de Maintenon sua amante, e logo depois se casou morganaticamente com ela. Essa união permaneceu em segredo por 30 anos. O primeiro imperador brasileiro, Pedro de Alcântara, reinou de 1822 até sua abdicação, em 1831. Grande personalidade no processo de independência do país, ficou marcado para sempre na história ao proclamar no dia 7 de setembro de 1822 a famosa frase nas margens do rio Ipiranga: "Independência ou morte". Ao longo de sua vida, Dom Pedro I foi muito conhecido pela sua figura autoritária, impulsiva, temperamental e, claro, raparigueira. Dom Pedro I casou-se com a arquiduquesa Maria Leopoldina em 1817, com quem teve 7 filhos. Mesmo casado, ele se envolvia com diversas amantes. O casamento não começou muito bem e, com o tempo, só piorou. Os casos extraconjugais de Pedro aconteciam um após o outro, assim como os filhos bastardos. E apesar disso, ele não dava folga para Leopoldina, que, sempre grávida, vivia recolhida e em repouso. O que abalaria de vez a vida do casal seria a chegada de Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. Ela foi uma de suas amantes mais notáveis, já que se envolveu em muitas polêmicas, o que fizeram com que Dom Pedro I perdesse grande parte de seu prestígio. Pedro e Domitila viveram uma louca paixão. O caso extravasou a alcova e refletiu na vida política e familiar do príncipe, bem como na imagem que dele se fazia dentro e fora do país. Além disso, Pedro reconheceu sua filha Isabel com Domitila como oficial e colocou a bastarda para viver ao lado de seus rebentos. Leopoldina, humilhada, só deixava a mágoa transparecer nas correspondências. Com uma intensa tristeza e constantes brigas, a vida de Leopoldina foi definhando. Em 1826, grávida novamente, a mulher estava com a saúde fragilizada. Em poucos dias, abortou e morreu, não sem antes despejar sobre Domitila toda sua raiva e rancor. Depois da morte, a imperatriz foi transformada pela população em uma espécie de heroína. Já a amante foi transformada em vilã. E para conseguir uma nova esposa, Dom Pedro teve que terminar seu caso com Domitila. Cleópatra VII foi o último faraó ptolomaico do Egito. Ela teve vários romances, especialmente com Júlio César e seu protegido Marco Antônio. Mas foi seu relacionamento com o último que encerraria a República Romana e geraria o Império Romano. Cleópatra se viu em uma situação extremamente difícil quando Otávia, esposa de Marco Antônio, começou a denunciar o abandono de seu marido para o irmão, Otávio, que era arquirrival de Marco Antônio e mais tarde conhecido como o primeiro imperador romano Augusto. Em 40 a.C., Marco Antônio e Otávio disputavam a liderança de Roma. Para suavizar o relacionamento entre eles, Marco Antônio se casou com a irmã de Otávio, que até ajudou a fechar um tratado entre os dois. Mas, quando Marco Antônio saiu em campanha e rapidamente retomou seu caso com Cleópatra, até mesmo buscando um divórcio com a esposa, a paz foi interrompida. E Otávio e seu irmão surgiram como verdadeiros rivais políticos de Cleópatra e Marco Antônio. Otávio, inteligente por natureza, jogou contra o rival em Roma, dizendo que ele havia abandonado a esposa e os filhos por uma estrangeira, descrevendo-o como uma pessoa antipatriótica que não se incomodava com o futuro da República. O conflito entre os dois culminou na Batalha de Actium, na qual Otávio emergiu como o primeiro imperador romano Augusto. Já os amantes, Cleópatra e Marco Antônio, acabaram se suicidando. Assim, era o fim da República Romana e o início do Grande Império. Então, pessoal, essa foi a lista que nós trouxemos para vocês de triângulos amorosos mais famosos da história. Se faltou outro triângulo amoroso famoso, comentem aqui embaixo.
Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!